Bom dia, meus amores! Vamos lá, o que interessa. Hoje, a nossa aula de artes, né? Vamos relembrar os assuntos, mas vamos primeiramente visualizar que dia é hoje. Hoje é quinta-feira, exatamente 18 de junho, mês 6 de 2020. Então, vamos relembrar aí a nossa aula falando sobre Lázaro Segall. Vocês se lembram deles? Você lembra que ele nasceu justamente no continente europeu, na Lituânia, onde lá o país é bastante frio, e que ele lá não tinha aquele colorido que nós temos aqui. Então, que com o passar do tempo, ele foi um grande artista que pintou quadros. Lembram do quadro As Quatro Figuras? Que na qual ele estava retratando aquele quadro de pessoas tristes, lá naquela área urbana, tremendo de frio. Lembra desse quadro? E que com o passar do tempo, ele foi morar na Alemanha. Na Alemanha também faz parte do continente europeu e lá também é frio. Então, ele pintou vários e vários quadros, né? Sempre nas cores, um branco meio cinzento, né? E com detalhes preto. E sempre com aqueles rostos sofridos. Só que com o passar do tempo, ele foi para onde, gente? Para o Brasil. E em suas viagens, ele começou a pintar quadros mostrando os imigrantes que estavam dentro do navio. Tinha também marinheiros que estavam cansados, onde eles estavam dormindo. Nas suas viagens, ele pintou vários quadros mostrando montanhas e com lápis preto de ponta seca. Quando chegou aqui no Brasil, ele ficou encantado, vendo tanto colorido, vendo o céu azul com nuvens brancas, crianças correndo na rua, brincando. Enfim, ele ficou como fascinado, vendo tantas e tantas cores, né? E ele começou a ficar inspirado a desenhar, né? Vários quadros e pintar com aquela tinta a óleo, não é isso? Então, Lázaro Segall, ele quando veio ao Brasil, ele pintou inúmeros quadros, né? Infinitos. Então, assim, o que eu posso dizer é que Lázaro Segall, ele trouxe para o Brasil aquele período do expressionismo, que foi justamente aquele período que Kandinsky pintava várias obras. E com o período do modernismo, ele começou a pintar aquelas obras meio exageradas, né? Teve o quadro Menino Brincando com Lagartixa, teve o quadro O Bananal, né? Onde foi aquelas imagens bem exageradas, é isso? Onde ele trouxe aquele colorido para as suas obras, certo? A mesma coisa Cândido Portinari, por ele ser brasileiro, ter nascido e se criado em São Paulo, no município de Brodowski. Com os seus 11 anos, ele se mudou, onde ele foi estudar numa escola de grande porte, onde ele aprendeu a desenhar, a pintar com mais detalhes e as suas obras cada vez mais eficazes, onde ele foi premiado e recebeu convite para estudar em outro país. Nesse país que ele ficou estudando, ele ficou recordando toda a sua infância, quando ele brincava na rua, né, jogando bola, empinando pipa, e assim ele volta para o seu país de origem, aonde ele pinta novos quadros, né, mostrando a sua infância. Né? Então, Cândido Portinari, ele é um artista brasileiro, né, bastante conhecido e considerado, né, no nosso Brasil, onde temos várias obras dele.
Então, gente, eu fiz essa introdução, mas que não fique limitado apenas nisso. Pegue seu livro, leia, também faça pesquisa falando sobre Lázaro Segall e Cândido Portinari. São dois grandes artistas que viveram na época, expressionismo, trazendo o modernismo, e Cândido Portinari, o próprio modernismo aqui no Brasil. Então, gente, temos aqui uma atividade que é para vocês estudarem, né? Não só pela atividade, mas pelo livro também e em suas pesquisas, aonde pede aqui para vocês completarem. Isso aqui é tudo de acordo com o livro, onde vocês irão completar. Aí temos aqui falando sobre Lázaro Segall, onde ele nasceu, mostrando aqui o quadro, as 4 figuras, onde vocês irão completar, onde mostra também em questão do ambiente, onde estavam as crianças, as 4 figuras. Então, gente, temos aqui a primeira questão da letra A, a letra D, que é de acordo com aquele quadro, as 4 figuras que tem aí no livro de vocês. Temos também o que Lázaro ficou fascinado quando veio ao Brasil, o que foi que ele viu tão interessante que ele ficou, fascinado. Então, vocês também pesquisem para visualizar qual o motivo dele ter ficado fascinado. Temos aqui na terceira questão o que Lázaro retratou em nosso país. E a quarta, as obras de Segall em proporções exageradas é uma característica do quê? Expressionismo ou modernismo? Então, gente, a modernidade está aí, né? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade agora falando um pouco mais de Cândido Portinari. Vamos lá? Então, continuando aqui nessa quinta questão, já fala um pouco de Cândido Portinari, aonde mostra aqui que Cândido Portinari, ele gostava tanto de retratar. Então, nesse caso, se você for observar o livro de vocês, observe o que ele mais gostava de retratar. Se você observar bem, vocês irão visualizar que ele gostava muito de retratar, eram quadros mostrando a sua infância. Então, observe, né? Então, aqui, ó, qual era a cidade natal de Cândido Portinari? Então, Cândido Portinari, ele nasceu em qual cidade? Sei que o estado foi São Paulo, mas qual foi a cidade? Certo? Então, temos aqui, na sétima questão, quais outros elementos Portinari retratou? Gente, ele retratou vários outros elementos, tipo os retirantes, né, os nordestinos e outros. Então, gente, além de vocês lerem, seria bom que vocês fizessem um pouco de pesquisas. A gente não pode ficar só limitado, eu sempre fico batendo nessa tecla, a questão da pesquisa, porque quando a gente pesquisa, a gente viaja no tempo, a gente fica uma pessoa mais culta e sabendo mais de algo a respeito daquele artista. Então, gente, estudem, tá? Tentem responder. Na nossa live à tarde, nós iremos verificar se vocês fizeram certo ou não. Então, ó, gente, tchau, um beijo.